Naomi, vai você. Obrigada, PVC, que moral, hein? Cajuru, o que eu queria perguntar é que já tem gente até falando sobre isso aqui no nosso chat, a gente viu algumas CPIs na história terminarem em nada, né? Queria saber como é que está a sua expectativa, para onde a gente pode esperar que essa CPI caminhe? Bom, uma coisa certa, Domitila e senhoras e senhores, nossos únicos patrões, Deus e saúde a todos e todas que estão nos acompanhando nesta sexta-feira, 11h05 da manhã. Eu estou aqui em Goiânia e esperando a qualquer momento a confirmação da viagem para o estado que eu mais penso nesse momento. Estado que eu falo, estado de momento, né? Que é se encontrar lá em Lisboa ou em Portugal, Romário e eu, com o empresário que diz estar desde 2009 manipulando resultados de jogos de futebol, que já ganhou quase 300 milhões de reais e que fez todas aquelas confissões na CPI desta semana, depois de tanta insistência minha para convencê-lo a falar, mesmo que fosse por videoconferência, até porque ele está foragido, ninguém ainda descobriu o lugar que ele está, e finalmente ele falou. Rapidamente, para não ser longo na sua pergunta, porque eu sei que o assunto aqui vai rolar com outras perguntas e eu quero ser objetivo, essa CPI, podem ter certeza, ela não vai terminar 0-0. Ela vai ter placar, ela vai ter gols. Até porque o relator é o Romário. E em gols, ninguém discute a competência dele. Ele está com sede. Eu falo com o Baixinho, que é meu irmão, todo dia, toda hora. E ele fala que é o trabalho da história dele, que ele não pode errar nesse relatório, que ele quer que eu o ajude, pela experiência minha como jornalista. Esse ano eu completei 50 anos de carreira nacional. Vou ajudá-lo, evidente, todos nós, os demais membros. Então, ela não vai ser o que aconteceu na Câmara Federal, numa CPI que terminou com acusação de achaque, de deputado comprado por causas de apostas, enfim, de escândalos, e tampouco, que o PVC se lembra bem, André também, aquela CPI que o Romário foi traído pelo Romero Jucá, então senador de Roraima, onde a CBF chegou lá com um saco de 60 milhões de reais e no dia do relatório final, ela mudou como? Ela comprou 6 votos. São 11 votos. Só os titulares votam. E ela comprou, e isso é fato, porque vocês podem entrevistar o Romário que ele conta a vocês. O Romário pegou os 6 senadores reunidos num gabinete, recebendo a grana que a CBF levou para mudar o relatório que o Romário tinha feito. Nessa CPI, pode ter certeza, isso não vai acontecer. Os senadores são sérios, são corretos e sabem que eu sou bocudo, que se alguém fizer qualquer coisa errada, eu sou o primeiro a dedurar ao vivo. Vamos lá. O Cajuru, o medo que eu tenho é o seguinte, vamos lá. Evidentemente, tudo tem que ser apurado. Tudo. Né? O 5-0 Palmeiras em São Paulo, o cheque, o Pix que foi depositado na conta do Luiz Henrique, que existe manipulação de resultados, a gente sabe pela investigação do Ministério Público de Goiás. Né? Foram 17 jogadores denunciados, Eduardo Bauer não foi denunciado, o Aleph Manga foi denunciado, o Gabriel Tota foi denunciado, são 17 jogadores ao todo. Então, é evidente que existe manipulação de resultados. A questão, o Ministério Público de Goiás não conseguiu chegar à conclusão de manipulação de campeonatos, o que também não significa que não exista, né? A gente tem uma investigação que foi concluída a primeira parte, que não chegou à conclusão de manipulação de deputados, de campeonatos. O receio que eu tenho a partir do primeiro depoimento do Rogato a gente fala assim, ele confessou. Não, ele afirmou. Porque, por exemplo, ele ganhou 300 milhões de reais. A demonstração de riqueza, há sinais de riqueza. O Bruno Andrade vai entrar com a gente daqui a pouco. O Bruno Andrade mora em Lisboa e esteve com o William Rogato ontem. Então, por exemplo, ele vai dizer se ele tem demonstrações de riqueza. Um homem que tem 300 milhões de reais, ele está morando onde? Não pode ser num casebre, né? Quando ele diz, então, por exemplo, acho que algumas perguntas têm que ser conduzidas. Por exemplo, o senhor ganhou as apostas nos jogos do Palmeiras no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Em quê?
Quem tomou cartão amarelo? Quanto dinheiro o senhor gastou ganhou com cartão amarelo? O senhor apostou em qual resultado naquele Palmeiras e São Paulo? O senhor apostou que ia ser falha de quais jogadores? Porque isso tudo ele não respondeu ainda. Então, onde é que está o limite entre a gente conseguir chegar ao gol que o Romário e você vão fazer e não correr o risco de ser avalista de bandido? Bom, primeiro, é fácil falar com um jornalista da sua credibilidade e do seu preparo, PVC, porque eu informo aqui que essas suas perguntas, elas estão anotadas por mim, e eu conversando com a assessoria e com a consultoria jurídica do Senado, eu falei, em relação ao jogo, principalmente Palmeiras 5 e São Paulo 0, né? 5-0 Palmeiras, né? Eu quero que ele dê detalhes, porque ele fala dos gols. Ele fala de 3 gols, para ele, inacreditáveis. Ok. E ele fala que ele colocou bilhetes, né? Ou seja, que ele apostou naquele jogo. Então, você apostou em quê? Ganhou em quê? Em gol, em cartão amarelo, em quê? Isso é fundamental, que é o que ele promete dizer pessoalmente para nós, além de outras revelações que ele quer fazer. Sobre times rebaixados, entre os 42, porque ele falou times de São Paulo, principalmente do Rio, aqui de Goiás também, e ele só citou o nome de um time, o de Alagoas, e citou um time grande, segundo ele, grande entre aspas, do Maranhão. Então, isso tudo ele falou que vai contar para nós pessoalmente em Portugal. Então, o que você colocou é fundamental. Eu não posso sair de lá, e falei isso com o Romário ontem, por telefone, na segunda-feira, sem ouvir tudo isso, né? E sem trazer para o Brasil, para a CPI em especial, o que realmente ele falou ter de provas documentais, de áudio e de vídeo em gravações. É isso que nós queremos dele, porque realmente você tem toda a razão, para quem é jornalista, como você, como o André, estou falando de experiência, com todo respeito, a nossa russa brasileira, a um Juca Kfouri e tal, faltaram essas perguntas, por quê? Porque o advogado dele, simultaneamente na CPI, dizia que ele não poderia responder, senão eu teria feito essas perguntas que você falou aí, na hora, que ele falaria isso para a gente pessoalmente. Então, é o que a gente espera a qualquer momento, talvez aqui durante o programa ao vivo, 11h12 agora, a gente confirma o horário da nossa viagem segunda-feira e o encontro com ele lá. Eu ainda não sei se vai ser em Lisboa ou em Porto. Vila Nova de Gaia. Caju, eu vou colocar na nossa conversa. Estão morando brasileiros. Vila Nova de Gaia, onde estão morando os mais brasileiros. Hoje tem muitos em Vila Nova de Gaia. É provável que ele esteja em Vila Nova de Gaia, que é no Porto, do outro lado da ponte. Para a gente responder essa pergunta, vamos colocar na nossa conversa aqui o Bruno Andrade, que mora lá em Portugal e que conversou com o William Rogato, que é essa figura que a gente está falando aqui, né, que foi entrevistada pela CPI ao longo da semana. Bom dia, Bruno, tudo bem? Queria que você trouxesse mais detalhes de como foi essa conversa com ele, onde é que ele mora, como é que é a situação dele por aí. Bom dia, Domi, Cajuru, PVC, Hernan, pessoal do UOL. Bom, até para tentar ser o mais responsável possível, em todo momento o William, na conversa comigo, em relação ao local da residência hoje, era o famoso morde-a-sopra. Ele confirmava que estava em Portugal, ao mesmo tempo dava a entender que não estaria em Portugal. Mas a informação que eu tenho é que nesse momento, ou pelo menos até ontem, e olha que eu falei com o William novamente hoje pela manhã, numa entrevista já para Portugal, ontem foi uma entrevista exclusiva para o UOL Esporte, a informação que eu tenho, e não através do William, porque o William não abriu propriamente o local da cidade, mas eu tenho por outras fontes que ele está residindo em Mirandela. Mirandela é uma cidade no norte de Portugal, ali na região dos Trás-os-Montes, perto de Bragança, região do Porto, basicamente, não é propriamente no Porto, na cidade, mas é uma cidade próxima. Então, essa é uma informação extra que supostamente ele estaria morando em Mirandela. Até tenho aqui algumas outras informações em relação a local, residência, mas eu prefiro não partilhar aqui, até por uma questão também de segurança do próprio. Ele se mostra muito temeroso em relação a ameaças de mortes, a perseguição. Falou, inclusive, que tem medo de andar pela rua, mesmo supostamente em Mirandela, e sofrer com um tiro na cabeça. Enfim,
entre outras questões. Mas, basicamente, a minha primeira pergunta era basicamente as mesmas perguntas que o PVC trouxe e que o Cajuru deu a entender que faria se o advogado o permitisse fazê-las. Porque a impressão que eu tenho, Cajuru, e aqui é uma pergunta também com impressão, até a parte jornalística, que das duas, uma, ou o William não tem noção total do envolvimento dele nessas questões, ou ele, e eu digo isso com o maior respeito possível, ele basicamente está se aproveitando de toda uma situação e ele está longe de ser o principal alvo, o principal corruptor, por exemplo. Bom, Mauro, primeiro prazer. Você foi muito feliz nas suas colocações, porque eu já vou direto ao tema. Ele alegou não ser lambari, embora lambari não recebe 300 milhões, né? 300 milhões é só dinheiro para tubarão. Então ele fala que é um lambari. Então ele está vendendo para nós o quê? Que ele só tem informações graúdas ou informações de tubarões. Porque as de tubarões, ele fala que não quer revelar com medo de ser assassinado. Mas, ao mesmo tempo, prometeu na CPI que falaria, por exemplo, sobre o jogo Palmeiras e São Paulo, que falaria sobre times da Série A, que falaria sobre os nomes das federações envolvidas, de árbitros envolvidos, falou inclusive dos árbitros do VAR. Ele falou, quem ganha R$ 1.500 por mês, Cajuru, não vai se corromper? Não vai aceitar 50 mil reais? Eu oferecia e eles aceitavam, Cajuru, né? Ele chegou a falar até que na semana anterior ele tinha feito manipulação em 2 jogos do campeonato colombiano da primeira divisão. Então nós precisamos saber qual é o verdadeiro cidadão que confessa estar desde 2009 envolvido dos pés à cabeça, que confessou ser réu confesso, que disse que realmente, não sei se vocês se lembram, quando eu perguntei, que ele foi ficando ganancioso porque começou a ganhar 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões, que aí ele não parou mais. Então, eu não sei, Mauro, você que conversou aí em Portugal, eu não sei se na conversa contigo ele apresentou algo novo que na CPI a gente não tem ouvido. Cajuru, todos os pedidos de prova que eu pedia para ele me entregar, ele fez basicamente aquilo que fez com vocês na CPI, mas o que me chamou a atenção aqui, e eu não sei se foi o mesmo tipo de abordagem que ele teve com vocês na CPI, ele basicamente disse que vai entregar as provas, mas não vai entregar, entre aspas, de mão beijada com tudo detalhado. Por exemplo, ele falou o seguinte, a hora que eu for entregar um jogador que eu comprei, eu não vou entregar o nome do jogador, eu vou entregar um áudio com a voz do jogador e depois que seja a CPI, os investigadores que descubram qual é o jogador. Isso me alarmou um pouco, por isso eu fiquei com o pé atrás em relação às provas que ele tem. Repito, falo isso com o maior respeito possível. Parece lugares comuns, basicamente. Ele entrou em muitos lugares comuns em relação às provas que tem, às acusações que vai fazer, quando se eventualmente ele ganhou os tais 300 milhões de reais, é bem provável então, no mundo normal, que ele teria jogadores grandes, nomes confirmados, fotos, transferências bancárias. Me pareceu tudo muito básico, muito leigo. Essa é a minha questão. Ô Bruno, só uma pergunta. Com ponto de interrogação. Né? Só uma pergunta para você. Eu sei pois que a não, pergunta PVC. que eu vou fazer, ela não é uma pergunta que vai ser prova de nada, é só pela curiosidade mesmo. Mirandela é uma cidade de grandes condomínios onde moram tubarões ou lambaris? O PVC, eu vou tomar muito cuidado para não fazer juízo de valor, a roupa que ele usa, a casa que ele mora, o contexto no qual ele deu a entrevista, o plano de fundo, mas obviamente que a gente tem aquela questão do tato e o feeling jornalístico para perceber. Não me pareceu, e eu posso estar redondamente enganado, ou ele próprio pode estar enganando muito bem, tentando ofuscar aquilo que ele tem. Não me pareceu, e repito, falo com o maior respeito possível, alguém que lucrou 300 milhões de reais. Se lucrou, deve ter gastado basicamente tudo. Não me pareceu muito concretamente alguém que está escorado numa herança ou em valores que supostamente batam 300 milhões de reais.
Ele Cajuru, chegou a eu vou falar fa- que ele perdeu a metade desse dinheiro na China, no negócio de ouro que ele fez, né? Era, Se eu eu acho que era tiver África, 150, não era? Na se eu África, tiver África, 50, perdão, é, na se eu tiver África. África. 150, eu tô morando numa fazenda na Espanha. Tá bom demais, né? Ô Cajuru, eu vou fazer que nem os repórteres de rádio, que você conhece muito bem, vou fazer duas em uma. A primeira, Uhum. existe alguma relação dele com o Textor, que também dizia que tinha provas e essas provas do Textor nunca apareciam? E segundo, existe um contato de vocês com as autoridades de Portugal para que ele de repente não fuja, já que você disse na tua fala que ele é um foragido e se esconde e tal, para que o encontro de vocês não seja um encontro, de repente, um desencontro? Não, na verdade, André, a gente fez um compromisso com ele. Qual? A Polícia Federal não vai conosco, não tem autoridade portuguesa nenhuma convocada, sequer informamos a ela. Seria um encontro realmente olho no olho, né? A princípio, uma relação amistosa, respeitosa, desde que ele nos entregue provas concretas, como ele falou, repito, documento, áudio, vídeo. Essa é a primeira parte. Com relação ao texto, a tua pergunta é muito boa, porque ele quis colocar o Testor como inocente, mas no ar ele jogou culpa na presidente do Palmeiras e no presidente do São Paulo. O Testor só apresentou indícios, provas nenhuma. A diferença do depoimento do Testor para o depoimento dele é que ele confessou quem ele é. Se você for analisar realmente qual foi o conteúdo de todo o depoimento dele, lá de Portugal, por videoconferência, foi a confissão dos seus erros. Disse, quando eu perguntei, ele falou: não, realmente eu sou réu, confesso. Realmente eu vivo disso. Realmente eu fraudei. Realmente eu comprei jogadores. Realmente eu rebaixei 42 times porque é mais fácil ganhar dinheiro rebaixando times. Então foi uma reunião de confissões, nem provas, e muitos indícios, né? E a questão do Testor é isso que eu coloquei, que é a diferença. Ele inocenta o Testor, tipo assim, ele deu a entender de forma clara que tudo que o Testor denunciou é verdade, né? Mas nem ele e nem o Testor, nenhum deles ainda apresentou prova concreta para que a CPI trabalhe e para que todos nós, jornalistas, e no meu caso, senador da República, saibamos quem é quem com nomes nesse jogo sujo.